Quando eu criava, né, quando eu criava histórias, como se eu não fizesse isso até hoje. Mas antes de, sei lá, de eu trabalhar com isso, de eu fazer isso de uma forma mais profissional, de eu ter canal, de ter essas coisas, quando eu tava criando ali meus primeiros mangás, conversando só com os meus amigos, o que eu achava bem interessante, eu sempre gostei, né, de contar minhas histórias, contar minhas ideias. Acho que todo criador de história adora contar suas ideias e histórias para as outras pessoas e tal. Eu acho que é uma paixão que todo mundo tem nesse sentido. Eu também gostava de conversar com os meus amigos e eu achava interessante porque eles me perguntavam coisas. Então eu contava a minha história. Ah, aí vai ter esse personagem que ele é um rebelde e tal, e vai cair um monte de bomba e ele vai estar ali pensando, pô, será que mais alguém sobreviveu? E e a história vai começar daí. E aí o amigo que estava ouvindo aquela história, ele perguntava, tá, mas esse cara, ele tem alguém que é conhecido, assim, como que ele entrou nesse negócio rebelde? E aí, pra responder aquela pergunta do cara, eu tinha que criar, eu tinha que pensar naquilo na hora. Não, ele, na verdade, ele se alistou ali, ele se alistou junto com a irmã dele, porque eles viviam ali no negócio, só que existia muita repressão e ele morava num bairro muito pobre, até que chegou uma hora que o governo decidiu que aquele bairro não deveria mais existir e expulsou todo mundo. E aí, quando eles foram expulsos, os rebeldes recrutaram eles e a família dele e tal, e só que a mãe dele estava doente e morreu e ele ficou cuidando da irmã. Então, nesse negócio de bomba aí, no bombardeio e tal, ele quer saber principalmente se a irmã dele sobreviveu. E aí, de repente, a irmã dele morre e por conta disso ele vai com muito mais sangue no olho pra cima do governo. Sabe? Isso tudo eu inventei, acabei de inventar agora. E assim exatamente o que acontecia quando meus amigos levantavam perguntas em relação às histórias que eu fazia. Se você não tem um amigo para contar essas histórias, fazer essas perguntas, levante essas perguntas você. Toda vez que você pensar numa afirmação para sua história, para o seu mangá, pense nas perguntas, quais as dúvidas que o leitor teria nesse caso aqui. Ah, eu criei isso aqui, tá, mas por que isso aqui é assim? Como que isso aqui chegou a ficar desse jeito? Quem é esse personagem? Quem era aquele personagem? Enfim, pensar em tudo isso. Nem todas as explicações elas vão estar na história, mas elas precisam existir para que na história aquilo seja contextualizado de uma forma que faça sentido. Então, vamos supor, um personagem lá, ele aparece pouco na história e você não vai desenvolver muito quem ele é. Mas se você como autor, sabe que aquele personagem tem uma filha, tem um pai e etc., você pode fazer uma fala na história onde ele vai falar: ah, minha filha gosta disso também por causa de não sei o que. E aí isso dá uma profundidade pro personagem, mesmo que você não mostre a filha dele na história, mesmo que você não mostre as coisas daquele personagem a fundo, só o fato de ele falar uma fala sobre a filha dele, você consegue colocar aquele contexto amplo dentro da história. De modo que aquilo parece um mundo vivo, um mundo de verdade, e não só aquele joguinho onde você tem um personagem principal e um monte de NPC que não tem vida, sabe? Quanto mais informações você tem sobre os personagens periféricos, sobre as coisas periféricas, aquela construção ali tem uma história, aquela montanha ali tem um nome por um motivo que tem a ver com uma lenda. Esse tipo de coisa ajuda a dar contexto para a sua história e deixa ela mais viva, deixa aquele mundo, aquele universo muito mais vivo. Lembrando, você não precisa falar: aquela montanha tem um nome por causa daquela história que nasceu por causa de não sei o que, por causa de não sei o que. Se aquilo não tem muito a ver com o que você está contando a história no momento, não precisa falar. Mas, às vezes, só de você citar alguma coisa assim, o leitor já consegue captar e aquilo já parece mais vivo. E aí ele entra mais dentro da história, ele entra mais dentro daquele mundo. Traçando um paralelo de novo com o videogame que eu acabei de falar, quando você tem um jogo onde cada personagem... Você pega um Skyrim, por exemplo. Cara, quando você começa a jogar Skyrim, é mágico, porque cada NPC, cada personagem tem uma história, tem uma vida, tem um parente, tem um não sei o que, tem uma casa. E aí realmente você entra dentro do jogo e parece que você tá dentro daquele mundo. Você quase esquece que você tá sentado na frente do seu, sei lá, do seu PlayStation, do seu Xbox, do seu computador, jogando um jogo, e você tá realmente vivendo ali, interpretando aqueles personagens, vivendo dentro daquele mundo. E é isso que todo autor quer quando tá fazendo uma história, que o seu leitor, que o seu espectador, né, que o seu público se sinta dentro daquele mundo, se sinta dentro daquela história. E é esse tipo de coisa que ajuda a tornar isso possível.